Fala, concurseiro, beleza? Sávio Maia na área. Pessoal, vocês sabem que os concursos estão cada vez mais difíceis, cada vez mais exigentes. Tem conteúdo que é de uma área que está aparecendo agora em outro. Eu trago aqui o exemplo de raciocínio lógico matemático que vem cobrando conteúdo de estatística comumente nas provas, principalmente em bancas como a FGV. Trouxe o exemplo aqui da média aritmética, que a gente vai fazer alguns exemplos e explorar algumas propriedades. Beleza? Depois da vinheta eu volto aí. Vamos lá, pessoal. Média aritmética, né? A média aritmética nada mais é do que a média dos números, né? A média de uns números. Dentro de estatística, ela é uma medida de tendência central, né? Mas em raciocínio lógico matemático, ela aparece geralmente nas provas, pelo menos assim, a cada 2 provas você vê uma questão dela caindo junto com mediana, às vezes até moda, mas mais a mediana, que eu também vou falar numa próxima aula. Mas vamos explorar um pouquinho aqui a média aritmética, a parte inicial, a parte básica, para a gente poder resolver algumas questões de raciocínio lógico matemático. É óbvio que para provas de questão de estatística, precisa um pouco mais de um aprofundamento, mas não tem problema. Com esse conteúdo aqui já dá para dar aquele start nas questões, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu botar meu cursor. Ok. Vamos lá. Eu tenho um grupo aqui de números, tá? Um grupo A de números. E eu tenho aqui quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o número de elementos de A são 10. 10 números. Ok? Então, os números estão aí. 1, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4. Perfeito. Como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer 2 cálculos para vocês. O primeiro cálculo é a média aritmética simples, que nada mais é que a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Tá bom? Geralmente, a gente representa a média aritmética pelo chamado x1 ou x barra, tanto faz. Tá bom? Média aritmética. Vai ser o quê, pessoal? A média vai ser a soma desses elementos. Então, eu vou ter o 1, mais o próximo, o 5, mais o próximo, o 2, o outro, 3, mais o 4, mais o 1, mais o 2, mais o 3, mais o 5, mais o 4. Tudo isso está no numerador, ok? E no denominador, o número de elementos, que nós já vimos que é o número 10. Então, vamos lá. Está todo mundo aqui? 1, 5, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, está tudo aqui. Média. A média vai ser a soma. Vamos somar? 1 com 5, 6, com mais 2, 8. 3, 11, 4, 15, mais 1, 16. Mais 2, 18, mais 3, 21, 5, 26, 4, 30. Então, ficou no denominador, no numerador 30, dividido por 10. Esses 2 zeros aqui vão para o espaço e fica 3 sobre 1, que é igual a 3. Ou seja, a média aritmética desse conjunto aí A vai ser o número 3. Ok? Média aritmética que eu fiz foi a média aritmética simples. Beleza? Antes de eu passar o slide, eu quero que vocês atentem que eu não organizei os dados. Os dados estão da maneira que eles apareceram. Não foram organizados. Por quê? Para cálculo de média aritmética, a gente não precisa organizar. Para outras medidas, sim. Como mediana e moda, eu preciso organizar. Mas para média aritmética, eu não preciso. Principalmente se eu fizer o cálculo da média aritmética simples. Agora, pulando o slide, eu organizei os dados. Olha aí. Eu tenho quantos uns? 2 uns. 2, eu tenho 2. O 3, eu tenho 2. O 4, eu tenho 2. E o 5, eu tenho 2. Como é que eu sei? Porque eu organizei, coloquei eles em ordem, ok? Nesse caso, uma ordem crescente. Para o cálculo da média aritmética, eu não preciso fazer isso. Principalmente, como eu falei, para a média aritmética simples. Para o cálculo que eu vou fazer agora, que é a média aritmética ponderada, que nada mais é que o cálculo de eu pegar os números e colocar ele apenas uma vez e multiplicar pelo seu peso, pela sua ponderação,
O ideal é que eu organize os dados. Então, dados organizados ou tabulados, seja o que for, tabulados em tabela, né? O cálculo é mais fácil, mais direto da média aritmética ponderada, ok? Olha como é que fica aqui. Média aritmética vai ser o número 1, tá aqui. Quantas vezes ele aparece? Ele vai aparecer 2 vezes. Na ponderada é assim, uma vez o número e o seu peso. Mais o 2 vezes o seu peso, 2 vezes. Mais o 3 vezes o seu peso, 2 vezes. Mais o 4 vezes o seu peso, 2 vezes. Mais o 5 vezes o seu peso, 2 vezes. Tudo isso dividido pelo número de elementos. Ou, se você preferir, a soma dos pesos. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 é igual a 2 com 2, 4 com 2, 6 com 2, 8 com 2, 10. 10. Ou seja, a soma dos pesos vai ser igual à quantidade de números. No denominador, eu coloco a soma dos pesos, ou a quantidade de números. Entenderam? 10 no denominador. Então, vamos lá. Quanto que vai dar a minha média? A minha média vai dar 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 2, 10. Ok? Isso sobre 10. Quanto que vai dar, pessoal? Isso vai dar 2 com 4, 6, com mais 6, 12, com 8, 20, mais 10, 30. Ou seja, chegamos ao nosso 30 sobre 10. Então, a minha média, de novo, minha média aritmética deu 3. Ok? Mas eu fiz o cálculo pela média aritmética ponderada, que é apenas o número uma vez vezes o seu peso. Para isso, eu tive que organizar os dados. Beleza? Agora, vamos explorar duas propriedades. Eu quero explorar com vocês duas propriedades. Tem mais, mas eu vou me ater a duas propriedades aqui. Primeira propriedade. Vou colocar aqui, ó. Primeira propriedade. Ok? Se liga só nisso aqui. Concordo comigo que aqui está o meio, né? Eu estou no meio. Esses dois é par, né? São 10 elementos, ele é par. Então, ó, 3 com 3 dá quanto? Somado, dá 6. Passei para isso aqui, ó. 2 e 4, 6. De novo aqui, ó. 2 e 4, 6. 1 e 5, 6. Por último, 1 e 5, 6. Ou seja, existe uma simetria. A distribuição de dados ela é simétrica. Se eu pegar as extremidades e começar a somar até o meio, está dando sempre o número. Ou seja, ela tem simetria. Ele é simétrico. Então, pessoal, se a minha distribuição ela é simétrica, o meu cálculo da média aritmética vai ser direto, vai ser calculado de maneira direta, levando em consideração duas coisas. A quantidade de elementos par e a quantidade de elementos ímpar. Ok? Se a quantidade, não é o nosso caso aqui, mas se a quantidade de elementos for ímpar, a média aritmética vai ser o elemento central, o elemento do meio, se ela for ímpar. E ela é simétrica, a média aritmética vai ser o elemento do meio, central. Não é, porque aqui é par, mas se fosse, esse número do meio seria a média aritmética. Ok? No nosso caso, ele é par. Como ele é par, eu pego os dois do meio. Quem são os dois do meio? 3 e 3, né? Se são os dois do meio e ela é simétrica, a média aritmética é a média apenas desses dois números. 3 mais 3 dá 6 sobre 2, que dá 3. Ou seja, a média aritmética é a média desses dois números que eles são iguais, então são eles próprios. Então, se é simétrico, ímpar o número do meio, se é par, a média dos dois do meio. Ok? Primeira propriedade. Segunda propriedade é o seguinte. Vocês lembram que no cálculo, se eu somar, esse sigma aí significa somatório. Se eu somar todos os elementos desse conjunto A, eu vou descobrir que o somatório dos números vai dar 30. Tá? O somatório dele vai dar 30. Ok. Mas vamos entender que numa questão eu não sei
eu não tenho um conjunto, a questão não vai me dar o conjunto, vai me dar só a média e a quantidade de elementos. Então, eu não vou conseguir somar eles para descobrir 30 ou alguma coisa do tipo. Então, esse dado eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho que a média vale 3 e sei que o número de elementos do conjunto A vale 10. Ok? Vale 10. Beleza? Então, como que eu vou calcular o somatório? O somatório vai ser a média aritmética vezes a quantidade de elementos de A, que é 3 vezes 10, que é igual a 30. Achamos o 30. Por que eu consegui fazer isso, pessoal? Porque a média aritmética tem a propriedade de representar cada um dos números. É como se eu conseguisse, se eu pudesse, substituir todos os números pela média aritmética, tá? A média aritmética tem essa capacidade de substituir os números. Então, eu pego, no caso, a quantidade que eu quero, no caso aqui no meu exemplo foi o número de elementos, vezes a média vai dar o somatório, vai substituir o somatório de elementos. Essa é uma propriedade também da média aritmética. Pessoal, é isso aí. Eu trouxe uma aula aí bem direta sobre média aritmética. Basicamente é de estatística, mas tem cobrado muito em provas de raciocínio lógico matemático, principalmente da FGV. Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se o vídeo foi útil para você, pode ser útil para mais alguém, então compartilha. Deixa a sua impressão, seu comentário, dúvidas e perguntas. E é isso aí. Nos siga no canal. E como eu sempre digo, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Pega, bizu.